Olá, amados irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande poder nos reunir no dia de hoje, dia 26 de julho, domingo, da 17ª semana do Tempo Comum. Somos convidados no dia do Senhor a nos aproximar da palavra, que é o próprio Cristo que se doa e se entrega a cada um de nós. Sejamos alimentados pela palavra de Deus em nossa vida, para que assim, com o coração transbordante de amor, possamos testemunhá-la a todos. Por isso, iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador de pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim, acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui então na conclusão do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. O capítulo 13, nós sabemos, retrata as parábolas. O Senhor que faz um grande discurso em forma de parábolas. Neste contexto do capítulo 13, nós nos deparamos com 7 parábolas. Começou então no domingo retrasado, onde nós tínhamos a oportunidade de ouvir a parábola do semeador que sai a semear a semente. Esta semente é que é lançada nos diversos tipos de terreno, nos diversos tipos de solo. Depois, no domingo passado, nós ouvíamos 3 tipos de parábolas. A da semente, que somos cada um de nós, essa semente que é convidada a brotar, a nascer, ainda que muitas vezes estando trameada ali, entrelaçada ao joio. Em nossa caminhada, nós éramos convocados também a perceber a parábola da pequena semente, o grão de mostarda, e, por fim, nós éramos convocados a estar junto com aquela dona de casa que, fermentando a massa, uma porção de fermento à massa, faz com que esta massa possa crescer. E hoje, por fim, nós temos estas 3 últimas parábolas que nos são propostas pelo Santo Evangelho e que todas estas parábolas remetem
fazem alusão ao reino dos céus. É o próprio Senhor que nos convida a viver este caminho. Portanto, nós temos aqui, amados irmãos e irmãs, no versículo 44, esta pequena introdução. A introdução que nos convida a estar diante desta realidade, deste reino. Sobretudo, já iniciando a primeira parábola. Do versículo 44 ao 40... No versículo 44, melhor dizendo, nós temos esta primeira parábola, a parábola do tesouro escondido. No versículo 45, nós temos a parábola do homem, do comprador que procura as pérolas preciosas. Versículo 45 e 46. Do versículo 47 até o versículo 48, nós temos a terceira parábola deste domingo, que é a da rede. A rede que é lançada ao mar para apanhar todos os tipos de peixes. Por fim, no versículo 49 ao versículo 52, nós temos então esta comparação que Jesus faz, sobretudo desta última parábola, com esta expectativa do fim dos tempos, onde os anjos vêm para separar aqueles que são maus dos justos. Muito bem, vamos primeiramente olhar um pouquinho para esta primeira parábola. Então, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem encontra e mantém escondido. Cheio de alegria, ele vende todos os seus bens e compra aquele campo. É esta abertura de coração, é esta oportunidade que a pessoa tem de relativizar todas as outras coisas para encontrar alegria neste tesouro inagualável, neste tesouro escondido. Aqui mais uma vez esta realidade de São Mateus, escondido e encontrado. É essa realidade, o Deus que se encontra, o Deus que se esconde e se revela. Então este homem, ele vende tudo o que tem para adquirir algo ainda maior. Esta iniciativa de vender tudo também se aplica em nossa vida. Somos convocados, somos chamados a abandonar a vida velha para abraçar, sobretudo, esta graça do tesouro escondido. O tesouro que só pode ser encontrado na abertura do coração, no esvaziamento do mesmo, para que tenha acolhida a ele. Portanto, amados irmãos e irmãs, nós somos convidados a viver esta expectativa na firme esperança, convictos e cheios de alegria, de que encontramos na palavra de Deus este grande tesouro, o tesouro escondido, que é confiado a cada um de nós. Dando sequência, o Senhor então nos remete a mais uma comparação ao reino dos céus, no versículo 45, e agora este comprador que procura pérolas preciosas. É alguém que, possivelmente, vamos pensar, um colecionador de pérolas, e ele vai procurando aquelas que têm maior valor. A palavra nos diz, e o Senhor vai nos revelando, que quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vende todos os seus bens para comprar aquela pérola. Então, mais uma vez, aqui no versículo 45 e 46, o Senhor enfatizando este desprendimento daquilo que tem menos valor para algo que tem um valor ainda maior. É claro, em nossa vida possivelmente nós vamos ter que ir tomando consciência e trabalhando isso conosco mesmo. A palavra de Deus, ela com toda certeza tem um valor e uma riqueza maior do que tudo. E é isso que o Senhor pretende ocasionar, pretende formar em nossos corações. Que nós possamos ir ao encontro deste tesouro escondido. Lembre-se, aquilo que diz o Senhor: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração.
Portanto, que o nosso coração possa estar na palavra de Deus, na vontade deste Deus que nos ama, deste Deus que nos convida a estar em sua presença. Por fim, no versículo 47, Jesus então traz mais uma vez uma última comparação. E aqui nós fechamos os 7 momentos das parábolas. E Jesus fala: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha todos os tipos de peixe. Quando está cheia, os pescadores puxam as redes para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam os que não prestam. E aí então Jesus vem trazer uma explicação. Assim também acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, na geena, naquela realidade do fogo que jamais se apaga. E aí haverá choro e ranger de dente. Compreendestes tudo isto? O Senhor que nos convida a ter esta abertura de coração para compreender a palavra, para compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer e revelar. E é nesta compreensão que Jesus disse. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, somos chamados a ser discípulos, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Aqui se aplica com toda certeza a palavra de Deus. Podemos ir ao encontro de um mesmo texto 1000 vezes. Sempre vamos ter a graça de ser tocado de uma maneira diferente. Uma palavra, um momento. É a palavra de Deus, é o próprio Cristo que vai se dialogando e conversando conosco, como um amigo conversa com outro amigo. Por isso, amado irmão, amada irmã, eu te convido a vivenciar neste contexto, neste domingo, nesta semana, a partir da luz desse Evangelho, sobretudo essa expectativa da alegre descoberta do reino dos céus, do reino de paz, de justiça de Deus em nossa vida, para que assim, amados irmãos e irmãs, possamos ir dando sentido melhor à nossa própria vida, para que possamos ir com o tempo retomando o caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.